Estamos iniciando aqui nosso diário da saúde mental. Agora são 5 para as 8, terminei a última sessão. Sem óculos eu não enxergo muita coisa, mas aí não ficou reflexo, né, do óculos, da luz. Atendimentos muito bons hoje, algumas considerações bem bacanas. Um ponto que eu gostei bastante foi como a diferença. Hoje eu tive um atendimento, ou não, tive 3 atendimentos, que foram os primeiros atendimentos do ano, clientes do que já eu acompanhava no ano passado. E é muito legal como num dos casos a diferença de tom de voz, a diferença de forma de falar que um dos clientes apresentou, simplesmente porque nesse período de 3 semanas aproximadamente houve uma resolução em relação ao um dos assuntos que iniciou, que foi uma das demandas que tomou o início da terapia desse cliente. E nossa, é sensacional como quando a gente consegue a resolução de algo, a gente consegue ficar mais leve. E por resolução não significa resolver, mas simplesmente o fato de você tomar uma decisão, conseguir tomar uma decisão e estar em paz com essa decisão. Não se sabe qual vai ser o resultado disso. Eu não sei, o cliente não sabe, a gente não sabe qual vai ser o resultado dessa decisão tomada. Entretanto, o fato de ter tomado uma decisão foi mais do que suficiente para esse cliente para que ele ficasse em paz com ele mesmo. E nossa, isso foi muito, muito legal mesmo. Eu destaquei muito essa diferença de tom de voz, de forma de falar, sabe? Antes parecia uma coisa angustiada, agora não, agora uma fala mais tranquila, uma fala mais leve. Outro caso foi um cliente em que, bem no início da terapia, a gente trabalhava um pouco a ansiedade em relação a uma situação super hipotética, muito hipotética, no sentido de ela ser muito distante da realidade dele, e agora essa realidade está se aproximando. E foi muito legal que agora que essa realidade está se aproximando, ele está muito tranquilo. E eu gostei muito disso, porque a tendência, quando a pessoa não consegue interiorizar, é de que quando a situação começa a se tornar cada vez mais real, é de que ela fique ansiosa, ela fique tensa, ela fique um tanto quanto apreensiva. E não é o caso. A discrepância entre quando estava super distante a situação, estava super ansioso. E aí foi sendo trabalhado em terapia isso. E agora que a situação está se tornando cada vez mais presente, cada vez mais próxima, esse cliente está tranquilo, extremamente tranquilo. E foi bem legal como até ele mesmo tirou sarro disso. Esses são 2 destaques que eu gostaria de fazer em relação ao nosso diário de hoje. E por fim, uma reflexão tirada de um dos atendimentos, que é sobre a importância da gente ponderar até que ponto certas situações, tanto a curto quanto a longo prazo, vale realmente a pena para nós, para nossa saúde mental, para nossa saúde física e para a saúde das pessoas em nossa volta. Às vezes a gente fica tão preso numa situação achando que não tem saída que a gente nem consegue enxergar outras possibilidades. Aí que entra um trabalho também da psicoterapia para ajudar nisso, de você conseguir enxergar outras possibilidades de ação, caminhos possíveis. Claro, a gente sempre tem que pensar em caminhos possíveis dentro da realidade do cliente e jamais querer colocar o cliente em uma coisa que seja completamente sem sentido. Tem que ser dentro da lógica de vida dele, respeitar essa lógica de vida do cliente e possibilitar para ele que ele olhar que existem outras possibilidades dentro da realidade dele. E obviamente cabe ele escolher sempre, para que também isso não vire, a psicoterapia não é coerção de consciência. Eu não estou aqui para falar o que se deve fazer ou não. O que eu sempre ajudo os clientes é eles compreenderem que dentro da realidade deles, dentro das possibilidades deles, das ferramentas que eles possuem, talvez existam outras
alternativas que sejam mais saudáveis, tanto a curto quanto a longo prazo, mas principalmente a longo prazo para eles terem maior qualidade de vida e identificarem que às vezes estão inseridos em situações completamente fora de qualquer bom senso em relação à dignidade humana. Por fim, não menos importante, eu acho, é o fato de que esse é o terceiro vídeo do nosso diário da saúde mental e vocês viram que eu não troco de roupa. Esse é basicamente o meu novo uniforme de trabalho, depois aí de quase 6 anos atendendo. E eu decidi que esse vai ser meu uniforme de trabalho, pelo menos até alguém falar o contrário, alguém da equipe de marketing dizer o contrário. Mas a princípio esse é meu uniforme, então eu tenho várias dessas aqui. Não é a mesma. Tem uma quantidade porque é o uniforme. Então eu sempre vou estar vestido basicamente de preto. Eu acho que dá um contraste bacana também. Mas é isso, estamos encerrando nossa quarta-feira de atendimentos. E amanhã, se não me falha a memória, 7 horas da manhã nós já temos atendimentos. Amanhã é um dia em que eu tenho menos atendimentos na parte da tarde. Os atendimentos se concentram na maior parte das vezes na parte da manhã. E vou estar mais focado em outras atividades além dos atendimentos clínicos. Então, provavelmente o diário de amanhã vai sair bem mais cedo do que de costume. Então, vamos fazer aquela propaganda, deixa seu like, compartilhe com os amigos e vamos mostrar um pouco dessas minhas reflexões pós-atendimentos.